Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 7, onde nós estamos estudando o livro de Esther. O título desta lição é A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Esta lição faz parte da revista do terceiro trimestre com o título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos fazer a leitura da introdução da revista. Se você tiver com a sua revista, nos acompanhe ou acompanhe a nossa leitura. Lembrando, para que você não perda nenhum de nossos conteúdos, que postamos toda semana, conteúdos relacionados à Escola Bíblica Dominical, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei e também deixe o seu comentário. Isso é muito importante para nós, para sabermos de onde você está assistindo, e é uma forma de você estar marcando a sua presença em nosso canal. Vamos lá. Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Vamos agora para o nosso mapa mental desta lição, da lição de número 7. Olha só, nós vamos analisar então todos os pontos, sendo a estrutura da lição, facilitando através deste mapa o entendimento do assunto que estamos tratando nesta lição número 7. Então isso vai te ajudar na hora de você efetuar o seu estudo, como também ministrar a sua aula. Começando do texto áureo, que é o texto base do estudo, diz assim, olha, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Aqui nós já compreendemos que Deus ele resiste aos soberbos. Isso é muito importante. A palavra-chave nos diz o seguinte, obediência. Então, se nós agirmos de forma correta, sendo obedientes à voz do Senhor, consequentemente, não iremos agir como soberbos, mas com humildade, e Deus derramará das suas bênçãos. Olha só, o primeiro ponto nos diz o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O objetivo desse ponto é explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. A sinopse desse ponto nos diz o rei ordena a rainha Vasti para o acompanhar a fim de que sua formosura fosse mostrada aos convivas. A rainha não aceita. Então nós vamos compreender essa questão. Foi realizado um banquete público e um banquete restrito, e quando o rei chamou a sua rainha para se apresentar diante dele, diante de todos aqueles que participavam daquele banquete, ela não aceitou, ela recusou, e isso trouxe grandes problemas para a sua vida. O segundo ponto diz, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. O objetivo deste ponto é refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. A sinopse desse ponto nos diz, a recusa de Vasti a leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. Vale lembrar que a rainha foi deposta, ela não foi sentenciada à morte. Pelo menos no livro de Esther, não temos essa informação de que ela tenha sido sentenciada à morte, mas ela apenas perdeu o seu cargo de rainha. O terceiro ponto nos diz, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. O objetivo deste ponto é mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Nós vemos então que uma jovem, vivendo aí, uma jovem judia, vivendo no reino persa, que era ali o reino persa, havia tomado a Babilônia, pois o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, mas os persas dominaram e tomaram o reino da Babilônia, então transformando agora a Babilônia no Império Persa. E esta jovem, Esther, vivia ali com seu primo, pois os seus pais já haviam falecido, e agora ela se torna rainha por uma providência divina. Entenda, providência divina e obediência e humildade. Isso abre portas. Então nós vamos entender essa questão. A sinopse desse ponto nos diz, a jovem judia Esther é elevada ao posto de rainha numa terra estranha. Ela não estava na sua terra, ela vivia naquela terra, mas a sua terra natal era Jerusalém. E mesmo assim, Deus agiu de forma poderosa na vida dela
dela, na vida do seu primo e na vida de todo o povo que ali vivia. E a verdade que nós devemos praticar com o estudo desta lição é: devemos nos conservar humildes, confiando em quem? Na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Então essa é a verdade que nós devemos praticar diariamente. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ester, capítulo 1. A leitura será do verso 10 ao verso 12, depois o verso 16, 17, 19. Depois o capítulo 2, do verso 12 a 17. Leia estes versos. Se você tiver com a revista, você faça a leitura, o texto está na revista, ou se não, com a sua Bíblia, abra no livro de Ester e faça a leitura pausadamente, meditando em cada versículo, entendendo o significado das palavras. Isso vai te ajudar muito na hora de você ministrar a sua aula, na hora de você montar a sua aula. E repito novamente, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e deixe o seu comentário. Primeiro ponto, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O assunto deste ponto diz o rei Assuero, filho de Dario, o governo do rei Assuero. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. O nome Assuero, na língua grega, significa Xerxes. Então, em algumas traduções, ele não é Assuero, mas sim Xerxes, o rei Xerxes. Olha só o que diz Ester, capítulo 1, verso 1. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. O fracasso na conquista da Grécia. O historiador grego Heródoto, ele narra em detalhes no seu livro As Histórias, o fracasso da tentativa de conquista por Assuero, conhecido, na língua grega como Xerxes I. Então, entender isso daí é uma narrativa deste historiador assemelhando Assuero com esse rei Xerxes. São essas as evidências que nós temos. No livro de Ester não tem essa informação. Isso daqui é um fato fora da Bíblia, através desse historiador. E acredita-se que foi na ocasião da recepção que nós vemos no capítulo 1 de Ester, onde o rei Assuero ele deu uma recepção para todo o seu povo, e isso durou 180 dias. Acredita-se, segundo as informações que foram escritas por Heródoto, que foi nesse momento, nesse banquete, que se decidiu então invadir a Grécia. Houve uma tentativa de invasão da Grécia pelo rei Xerxes I. E infelizmente foi uma tentativa frustrada. Acredita-se, de acordo com esse historiador, que foi traçado durante esses 180 dias de banquete que Assuero, o rei Assuero, ofereceu para os seus chefes militares e assim por diante. Segundo assunto, um banquete público e outro exclusivo. Assuero e seu banquete público. Se nós lermos Ester, capítulo 1, do verso 5 a 11, ele nos diz a respeito desse banquete. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, que era ali uma das fortalezas do rei Assuero, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Então nós temos um primeiro banquete que durou 180 dias, depois este banquete que durou 7 dias. Aí ele vai nos dando detalhes a respeito deste banquete, O verso 6, as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro, de prata, sobre o pavimento de mármore vermelho, azul, branco e preto. Dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei, e o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Então, esse banquete de 7 dias foi um banquete realmente esplendoroso para esses oficiais, embora um banquete público, mas um banquete que tinha de tudo que você poderia imaginar, os talheres, os copos, as taças, os enfeites, os ornamentos eram da melhor possível, Então, o rei Assuero realmente ele ostentou
não mediu, né, o luxo para banquetear aí os seus oficiais. Então nós temos um primeiro, que foi apenas uma recepção, onde os seus oficiais, todos os príncipes, governadores, eles tiveram a oportunidade de conhecer o reino do rei Assuero. Isso durou 180 dias. E depois, mais 7 dias deste banquete que foi esplendoroso. E nós temos então um banquete restrito, que foi o banquete dado por Vasti. No Ester, capítulo 1, verso 9, diz: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então o rei Assuero, ele deu um banquete público, mostrando todo o seu esplendor, as suas riquezas para o povo, para o seu povo, seus oficiais. Já Vasti não, ela preferiu banquetear com as mulheres de forma restrita, em outro lugar, que seria na casa real do rei Assuero. Olha só, Davi foi repreendido por realizar algo parecido com o que o rei Assuero fez. Então, o que nós compreendemos? Que o rei Assuero, ele era um homem do povo, era um homem que não vivia de formalidades. Já sua rainha, a Vasti, a rainha Vasti, não, ela já vivia de formalidades, de manter o protocolo. E nós vemos que o rei Davi passou por essa mesma situação. Em 2 Samuel capítulo 6, o verso 20 a 23 nos diz: e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Olha como ela estava furiosa da maneira que o rei Davi estava adorando a Deus. Aqui nós vemos nessa passagem que o rei Davi estava trazendo de volta para Israel a arca do Senhor. E aí quando ele chega para dentro de Israel com a arca, ele começa a dançar e ele tira os seus trajes reais para poder dançar, porque ele estava muito alegre, ele estava adorando a Deus. E mais Mical, mantendo o protocolo, ela o chama de vadio. Ele estava no meio do povo dançando como se fosse um vadio, como se fosse uma pessoa qualquer, E olha só, o verso 21 diz: disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai. A quem? Ao pai de Mical, que era quem? Saul. E a toda a sua casa, mandando-me que me fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. Ou seja, tudo bem, você está achando que eu sou um vadio, mas esse vadio foi escolhido por Deus. E o seu pai foi rejeitado pelo Senhor. E aqui, verso 22. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Ou seja, por mais que ela o humilhasse, chamando ele de vadio, que ele estava agindo errado, isso e aquilo, ele entendia: tudo bem, você pode me humilhar, mas os meus servos, os meus companheiros, meus conservos, eles me honrarão. E olha só, e o verso 23 diz: e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Olha só o que aconteceu com ela. Ela foi amaldiçoada por causa disso, por ela agir desta maneira com o rei Davi. Deus amaldiçoou o ventre dela, que até o dia da sua morte ela não pôde dar um filho para o rei Davi. Assunto 3. O convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. O coração do rei estava alegre do vinho. Nós vemos isso em Ester, capítulo 1, do verso 10 e verso 11, que diz: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. Verso 11. Que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista.
O que nós entendemos aqui? Tudo bem, por mais que o rei estivesse bêbado, né, falando aí o português, estivesse bêbado e tudo mais, ele era o rei e ele tinha que apresentar a sua rainha para que as pessoas pudessem ver não somente a sua riqueza, mas também a sua esposa, que era o orgulho para ele. Então, o que a rainha tinha que fazer? Ela tinha que, por mais difícil que fosse, ela teria que ser obediente, seguir o mandado do rei. Mas não, o que ela fez? Ela preferiu recusar. E imagine, você está numa festa, muitas pessoas, todos olhando para você, todos esperando qual seria a sua reação diante de qualquer situação. E aí então você recebe uma recusa dessa. Para um homem, na condição dele, sendo o rei de todo aquele império, um império muito grande, muito vasto, não, ela teria que aceitar. Por mais difícil que fosse, por mais dificultoso que fosse, ela tinha que ter aceitado, porém ela recusou. Isso se tornou em uma humilhação ao rei, uma humilhação ao rei. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que diante do Senhor nós temos que ser obedientes. Porque quando Deus fala não para nós, não é porque Ele não nos ama, é porque Ele deseja o melhor para a gente. Fazendo uma comparação com aquilo que Deus nos direciona. Às vezes nós temos que passar por dificuldades, problemas, achando até que o Senhor não está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. E nós vemos aqui já a ação de Deus. Porque como já falamos em outras lições, né, já comentamos, Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é eterno. Então, o que nós entendemos como o presente, Deus ele conhece o passado e o futuro. Então, Deus já estava movimentando as peças para que algo grandioso acontecesse. Mas fica para nós uma lição. Se nós estivermos na direção de Deus, nós temos que atender à vontade do Senhor. A rainha deveria ter atendido à vontade do seu rei, mas o que ela fez, ela recusou. E quantas vezes nós recusamos a ordem do Senhor e acabamos quebrando a cara literalmente. Então fica essa lição para nós. Olha só, o Senhor está convidando a todos. Olha só a parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 14, no verso 16 a 24, que fala a respeito de um homem que convidou várias pessoas. Olha só, vou estar fazendo a leitura para você entender. A partir do verso 16. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez, Jesus contando essa parábola, um certo homem fez uma grande ceia, olha só, igual rei Assuero, e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se, ou seja, recusar aquele convite. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E o outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Olha só, então Deus está dando uma ordem. Se Deus der a ordem, nós temos que obedecer. Quando Deus falar vai, vai. Deus falar não vai, não vai. Se Deus falar, olha, espera, aquieta o seu coração. Agora, o que nós podemos tirar aqui de lição em comparação, através dessa parábola, nós podemos entender que a ilustração mostra a rejeição do convite a Deus. Muitos rejeitam o convite de Deus. Foi o que aconteceu. A rainha Vasti, ela rejeitou o convite do rei para estar na presença do rei de todos. E muitos que rejeitam o convite do Senhor. Deus está falando com você aqui através dessa lição, através desta passagem. Deus está te convidando. Se você rejeitar, amém. Você que escolhe aceitar ou não. Mas quando você desejar, querer estar na presença de Deus, talvez não tenha mais lugar para você. Então, se Deus está te convidando, receba de bom grado o convite de Deus.
porque o que Deus deseja para a sua vida é o melhor. Olha só, muitas pessoas, assim como os convidados do banquete, preferem as coisas desse mundo, né? Riquezas, bens materiais, prazeres, do que a oportunidade de experimentar a vida abundante com Deus. Então, através dessa parábola, nós podemos entender que quando Jesus veio, quem o rejeitou? Quem rejeitou Jesus foi os da casa, foi os de dentro. E quem aceitou Jesus? Foi os de fora, foi os aleijados, os mancos, os cegos. Aleluia, Deus está falando aqui. Deus está falando contigo, meu irmão. Aleluia. Não rejeite o convite do rei. Não rejeite o convite do Senhor. Ponto 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. O assunto desse ponto, o primeiro assunto, diz a recusa da rainha. A não obediência gera o quê? Desobediência. Então a não obediência, uma pessoa que não obedece, ela é uma pessoa desobediente. Olha só, uma festa pública aconteceu e a rainha recusou atender ao rei. Está em Esther, capítulo 1, verso 12, que diz: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. Assim, o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Como eu falei, a pessoa desobediente, ela só causa vergonha. Ela causa vergonha para a sua família, ela causa vergonha para a sua igreja, ela causa vergonha no trabalho. Aonde ela for, ela causa vergonha. Por quê? Porque é uma pessoa desobediente. Ela não obedece às ordens, ela não obedece às leis. E aí, meu amigo, o que acontece? Só sofre. O que eu peço a você, se você é uma pessoa desobediente, em nome de Jesus, mude a sua atitude agora. Por causa das consequências, foi o que aconteceu com a rainha. Por causa dessa desobediência, mas André, você tem que entender que ela estava em uma situação que talvez ela passaria vergonha por causa do rei estar bêbado. Mas era o rei que estava mandando. O rei estava mandando. Por mais difícil que fosse, ela tinha que atender, ela tinha que ser obediente. Mas não. O que aconteceu? Ela foi deposta por causa da sua desobediência. Olha só, como é o agir de uma mulher virtuosa. Olha só qual a diferença de uma mulher virtuosa. Uma mulher desobediente, como eu falei, tanto a mulher como o homem, só vai sofrer na vida. Só vai sofrer. Não tem o que dizer. Vai sofrer mesmo. Agora, uma mulher virtuosa, olha só como que deve ser o agir dessa mulher. Provérbios capítulo 31, verso 10 a 12, depois do verso 25 a 31. Olha só, presta atenção na leitura. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, é uma mulher preciosa. Uma mulher preciosa. O coração do seu marido está nela confiado. Ele não desconfia da sua mulher. Por quê? Porque é uma mulher sensata, né? Uma mulher preciosa. Olha só. Assim, ele não necessitará de despojo. Ou seja, ele não necessita de buscar em outros lugares. Porque ele é bem alimentado, falando de forma figurada, ele é bem servido dentro da sua casa. Então por que ele vai buscar despojos em outros lugares? Não há necessidade. Olha só, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria. Olha só como que é a ação, o agir de uma mulher virtuosa. Ela honra, né? A honra é o seu vestido, ou seja, a sua vestimenta. Ela se porta como uma mulher honrosa, não como uma mulher sem decoro, uma mulher que anda desleixada. Ela anda honrosamente. Quando ela fala com sabedoria. Ela não é uma pessoa que fala besteira, que fala coisa errada. E a lei da beneficência está na sua língua. Quando ela fala, o que ela fala é correto. Não é uma palavra torpe, de forma alguma. Olha só, verso 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Olha só, ela está atenta. Então, se ela vê que a casa está desarrumada, que a casa está em desordem, ela já corre para arrumar, para fazer, para colocar tudo em ordem, deixar tudo bonitinho, limpinho, cheiroso. Né? Não é gostoso quando você chega numa casa e a casa é toda limpinha, toda arrumadinha? E, irmãos, não precisa ser uma casa, um palácio não, mas pode ser até numa choupana. Se existe uma mulher virtuosa ali vivendo naquele lugar, pode ter certeza que tudo vai estar no seu devido lugar, bonitinho, limpinho, tudo certinho, as panelas areadas, tudo. É isso que a palavra está nos ensinando, né? Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça.
preguiça. Ô, irmão, coisa triste é uma mulher preguiçosa. Misericórdia. Olha só, verso 28. Levantam-se seus olhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva através da sua forma de agir, a sua maneira de agir. As pessoas louvam, falam, essa mulher é uma mulher honrosa, uma mulher bem-aventurada. O seu marido só sabe elogiá-la. Esse é o agir da mulher virtuosa. Bom, tem mais. Olha só. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Ele está dizendo que a beleza, ela engana, né? Não é isso aí? O filtro do Instagram não transforma a pessoa, mas quando você vê a pessoa pessoalmente, parece outra pessoa. É isso aí que a palavra de Deus está dizendo, que a beleza, ela é enganosa, é vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Verso 31, dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Ou seja, todo mundo vê como é o agir dessa mulher. Os seus frutos, quando ela chega, os seus frutos já mostram quem ela é para todos. Uma mulher honrosa. Agora, infelizmente, a rainha Vasti não compreendia isso. Ela não sabia disso. Então ela achava que, sendo uma pessoa desobediente por causa do seu posto, por causa da sua posição, ela achava que ia ficar tudo por isso mesmo, que o rei não ia fazer nada. Engano seu. Vai agindo errado, vai agindo errado na sua casa, agindo errado na sua forma de falar, na sua forma de se vestir, sendo uma mulher preguiçosa. Não pensa você que seu marido não vai buscar despojos em outro lugar. Tome cuidado, mulher. Tome cuidado. Segundo assunto, a aplicação da lei, a pergunta prudente. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Ele aguentou. Ele poderia ter mandado matar ela na hora, mas não. Ele era um homem prudente, era um rei sábio, né? Então, olha, em seguida submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino e entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. Então, o que ele fez? Mesmo diante de todo o constrangimento que ele passou, ele preferiu buscar conselho com os seus sábios, para que os seus sábios, através da lei dos medos e persas, pudessem então empreender a correção exata para este caso. Esther, capítulo 1, verso 13 a 15, nos diz isso. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medas que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino. Então aqui nós entendemos que não era qualquer pessoa que poderia chegar diante do rei. Nós entendemos isso. Ele era um rei muito poderoso. Tinha que se manter uma distância longa. Não era qualquer um que via a face do rei. Só poderia ver de longe, mas perto era somente esses homens. Então, olha como o privilégio da rainha estar na presença do rei era muito grande. Por isso que ela não poderia ter desobedecido a ordem do rei. Porque se ninguém poderia chegar próximo a ele, e ela teve essa oportunidade, o que ela fez? Recusou. Mas ele, ainda sendo um rei prudente, um rei sábio, isso nós temos que admitir, era um rei sábio. O que ele fez? Em vez de ele mandar matar ela, não, ele procurou se aconselhar com seus príncipes para que eles pudessem então orientá-lo no que fazer em relação ao que a rainha Vasti fez. Olha só o verso 15. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. A ira é uma emoção humana. Exatamente. A ira, ela é uma emoção humana. Porém, a palavra de Deus não nos priva de irarmos. O que a palavra de Deus nos priva é de pecar. Olha só, Efésios capítulo 4, verso 26 diz, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, não podemos corroer essa ira, né? Quando ele fala, não se põe o sol sobre a sua ira.
Ou seja, o que a palavra de Deus está querendo dizer é que não devemos ficar remoendo essa ira dentro de nós, porque ela vai se tornar em amargura e vai se tornar no quê? Em pecado. Por isso que ele fala, não se ponha ao sol, ou seja, não fique muito tempo com isso no coração, porque você vai pecar, você vai criar uma raiz de amargura dentro de você. Olha só, o Salmo capítulo 4, verso 4 também nos diz, perturbai-vos e não pequeis, ou seja, a mesma coisa, irai-vos, né? E não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, o que esta passagem está nos dizendo, nos mostrando que nós podemos irar, mas não devemos pecar. Nós podemos complementar isso daí. É a mesma coisa. Você pode, a palavra de Deus está falando, olha, você pode irar, você pode, mas você não deve pecar. Aí ele fala, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, ou seja, só com você mesmo. Não fale com mais ninguém, que você vai pecar. É a mesma coisa de não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique muito tempo remoendo isso daí. O Salmo capítulo 4, verso 4 está dizendo, olha, falai ao vosso coração sobre isso. Ou seja, no seu íntimo, no seu particular, para que ninguém fique sabendo. E calai-vos. Ou seja, e acabe com isso aí mesmo. Não dê continuidade, porque você vai pecar. Você vai pecar. Então, quer dizer, o que nós temos que compreender é que a Bíblia, ela reconhece a ira como uma emoção natural e comum ao ser humano. Não é pecado senti-la. Como eu falei, a Bíblia não nos priva de irarmos, de ficarmos irados. O que a Bíblia nos priva é de pecar, né? Olha só, a importância do controle. O que se torna a ira um pecado é a forma como ela expressa as emoções que dela decorrem. O versículo nos exorta a controlar a nossa ira, evitando que ela se transforme em algo destrutível. O perigo de alimentar a ira é deixar que a ira se prolongue durante a noite, pode dar a oportunidade ao diabo para agir em nossos corações, levando-nos a pensamentos e ações pecaminosas. É isso que acontece. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o seu governo, o governo do seu império, se não tivesse autoridade sobre a própria esposa? Então, minha irmã, meu irmão, tomem cuidado. Nós sabemos que tem mulheres que são verdadeiras colunas, verdadeiras líderes na sua casa, né? Que são mulheres virtuosas. Mas você não pode deixar isso ultrapassar a autoridade do seu marido. O seu marido é autoridade dentro da sua casa. Isso foi instituído por Deus. Mas, André, mas e como que tem que ser? Tem que ser companheirismo. Tem que haver um companheirismo. Quantas famílias estão sendo destruídas? Seus filhos são filhos desobedientes, mal criados, sem educação. Por quê? Porque não tem autoridade dentro de casa. O homem não está exercendo a sua função de homem e a mulher não está exercendo a sua função de mulher. E os filhos estão achando que tudo pode, que tudo deve e que pode ser de qualquer jeito. Então, meu irmão, olha, em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, assuma a sua posição. Assuero, ele ficou diante de uma situação muito difícil. Como que ele iria exercer a sua autoridade perante o seu reino, que eram 127 províncias? Era muito extenso, muito grande, sendo que a sua própria rainha não lhe obedecia. Em nome de Jesus. Quantos casais nós vemos brigando na frente das pessoas, discutindo na frente das pessoas? O homem não pode falar nada, a mulher ralha com o homem ralha com a mulher, na frente das pessoas, na frente dos filhos. Isso é feio, isso é falta de educação. O homem tem que exercer autoridade. Vocês querem conversar? Pai, mãe, nunca na frente do filho. Coisas que tem que ser tratadas entre o homem e a mulher não pode ser tratada na frente dos filhos. André, mas nós vivemos um casamento aberto. Amém. Então faz do seu jeito. Só que aí depois você vai colher os frutos que você está plantando. Você vai colher. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Assunto 3. A sentença de Vasti, da rainha Vasti. O decreto. O ato da rainha em recusar estar na presença do rei em seu banquete traria divisões no reino. Por esse motivo, um decreto teria que ser feito. Esther capítulo 1, verso 22 nos diz: Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Olha só o problema que a rainha Vasti causou para o rei Assuero. Todo mundo viu aquilo, a notícia se espalhou como fogo. E aí o que ele teve que fazer? Ele teve que criar uma lei, mandar para todas as províncias, para todas as cidades, todos os povoados, para os
os chefes e líderes, né, suas famílias, falando, olha, todo homem tem que ter domínio sobre a sua casa. Olha o problema que uma recusa, uma desobediência causa. Então, irmão, se você é desobediente, irmã, se você é desobediente, mude a partir de hoje, em nome de Jesus. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da sua própria casa. Por quê? Se o homem de Deus, o líder, o pastor, não exerce uma autoridade na sua... Não é ser autoritário, não é isso. É ser líder, é ser um homem de verdade, é honrar as suas calças como homem, honrar a sua autoridade de homem. E como que você honra a sua autoridade de homem? Sustentando a sua casa, agindo correto, agindo de forma correta, falando de forma correta, né? Não é maltratando a sua esposa, seus filhos. Não, isso daí não é ser líder, isso daí é ser carrasco, não é ser líder. O que a palavra de Deus está dizendo é que o homem de Deus, o líder, ele tem que dominar bem a sua casa. Mas olha só, olha o que diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4, verso 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. O que é modéstia? É você saber tratar os seus filhos. Não tratar os seus filhos com palavrões, com acusações, batendo, maltratando os seus filhos, não. Maltratando sua esposa. Não é o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo, olha, que os teus filhos vejam o líder que você é e através disso eles se sujeitem a você. Fala, não, o meu pai é um homem honroso, a minha mãe é uma mulher virtuosa, é uma mulher de honra, é um homem de honra. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Imagina um homem, né, um pai de família, olha só um exemplo, um pai de família que só vive endividado. Que exemplo que ele vai dar para os seus filhos? Que exemplo? Ele só vive endividado, só vive gente batendo na porta cobrando. Como que seus filhos vão ver isso daí? Seus filhos vão se sujeitar à liderança desse pai? De jeito nenhum, irmãos. De forma alguma. Então precisamos tomar cuidado. Você, pai, você tem que exercer a sua função. Seja um homem honrado. Como o rei Assuero, ele era um homem honrado, um líder de verdade. Terceiro e último ponto da nossa lição. Se você está nos acompanhando até este momento, eu peço a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like no gostei, ative as notificações para você ser avisado quando postarmos novos vídeos e deixe o seu comentário se você tem alguma dúvida. Nós estamos aí disponíveis, estamos prontos para te atender, tirar as suas dúvidas referente aos assuntos aí da lição. Então, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei e também deixe o seu comentário, a sua dúvida, se você está gostando, de onde você está nos assistindo. Nós agradecemos muito a sua interação, seu engajamento conosco. Olha só, Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. O primeiro assunto diz, 4 anos depois. Após a derrota persa na batalha de Salamina, em 480 a.C., contra a frota grega liderada por Temístocles, registrada no livro As Histórias por Heródoto, o rei Assuero retornou a Suzã. Então, olha, essa parte aqui nós pegamos de informações do livro desse historiador Heródoto, né? Esse historiador grego Heródoto, no seu livro As Histórias, mas no livro de Esther não é apresentado essas informações, ok? Olha só o que diz Esther capítulo 2, verso 2. Então disseram os servos do rei que lhe serviam, busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Então, levando em consideração esta questão da batalha, quando ele voltou da batalha, frustrado, porque não conseguiu conquistar a Grécia, então passado aí algum tempo, no caso aqui nós temos mais ou menos aí 4 anos, então ele se lembra do que a rainha Vasti havia feito para ele. E aí então, diante daquilo, os seus servos têm a ideia de falar, não, vamos buscar uma nova rainha para o rei. Que sejam formosas, então não podia ser qualquer mulher. Olha só, aqui nós já vemos uma coisa interessante. Não poderia ser qualquer mulher. Tinha que ser uma mulher bonita e tinha que ser uma mulher pura, que nunca tinha conhecido um homem. Esses eram os critérios. Então não eram qualquer mulheres, ok? Não eram qualquer mulheres. Aí eu pergunto para você, como que você tem se colocado diante do Senhor? De qualquer jeito? E você acha que você se colocando de qualquer jeito diante do Senhor, o Senhor vai responder às suas orações? Se o rei não aceitava qualquer pessoa perto dele, você acha que Deus vai aceitar você de qualquer jeito, né? Muitos falam, não, mas Deus, ele quer o meu coração, ele não quer as minhas vestimentas, ele não quer as minhas atitudes, ele quer o meu coração. Vai nessa, paga pra ver. Se nem o rei Assuero aceitava qualquer pessoa, eles escolheram as mulheres mais bonitas, as mais formosas do reino, para passarem ali por um período de escolha, para daí então se apresentar diante do rei. Você acha que você, agindo errado,
safado, mentindo, sendo uma pessoa murmuradora, caluniadora, mentirosa, que não paga as pessoas, que age de qualquer jeito, se veste de qualquer jeito, fala o que pensa. Você acha que Deus vai aceitar a sua oração? Ah, meu irmão, que é isso? Em que mundo você se encontra? Para com isso. Para com isso. Quem somos nós se o rei não aceita qualquer pessoa? O rei não aceitava qualquer um. Você acha que Deus, que está acima de todos, de tudo e de todos, vai aceitar a gente de qualquer jeito na presença dele? Primeira coisa, você tem que chegar diante de Deus humildemente, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo que você não é nada diante do Senhor. Olha só, de acordo com o livro de Esther, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, decidiu escolher uma nova rainha cerca de 4 anos após a destituição da rainha Vasti. Vasti foi destituída em aproximadamente 483 a.C. e Esther foi escolhida como rainha em 479 a.C. Então aí dá um período de 4 anos entre a deposição da rainha Vasti e a escolha de Esther como rainha. A soberania de Deus estava em ação, mudando toda a história. Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Não pensa você e você vai agir do jeito que você quer e vai ficar do jeito que é. E vai ficar de qualquer jeito. Vai ser assim de qualquer... Não. Não é assim. Deus pode exaltar, mas Deus pode abater. Porque tudo está nas mãos de Deus, no controle de Deus. Quantos governos se levantaram e caíram? Quantos homens que se diziam homens de Deus caíram? Por quê? Porque Deus é soberano. É Ele que está no controle. É Ele que vai decidir. Olha só, João capítulo 13, verso 7 nos diz: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Tudo está no controle de Deus. Pode ser que tudo está confuso agora, você não consegue entender. O que eu oriento a você, meu irmão, minha irmã, fica na posição. Não aquieta o seu coração. Não se precipite. Fica na posição. André, mas está tudo confuso. Está acontecendo isso, acontecendo aquilo, está tudo confuso. E agora? Fica na posição. Pede orientação para Deus, através do Espírito Santo, e fica na posição. Porque Deus está movimentando. Existe um movimento espiritual. E Deus está movimentando tudo para você alcançar a sua bênção. E se você sair da posição, você pode perdê-la. Receba em nome de Jesus. Segundo assunto, o universo da escolha. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Como eu falei, Deus não deixa, em outras lições eu falei, Deus não deixa ponta solta. Deus ele age diretamente. Deus ele age nos bastidores. E ele vai movimentando o céu, fazendo todo o movimento espiritual, para que você receba a bênção. Você pode não entender agora, você pode não ver agora, mas Deus vai mostrar para você que Ele é Deus na sua vida. E todos saberão que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Esther capítulo 2, verso 2 a 4, olha só o que diz. Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, e ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim fez. Então nós vemos aqui que a sorte foi lançada, mas Deus já estava movimentando os céus. O movimento espiritual já estava acontecendo, para que a Esther, a estrela, pudesse então, a Radassa, a Murta, a beleza, pudesse então assumir o trono do Império Persa. Oh, como Deus é poderoso, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Não preocupe o seu coração. Deus está no controle e Ele vai agir. Ele vai operar no tempo certo, no momento certo. Ele está apenas preparando o cenário para a sua vitória. Olha só, Romanos capítulo 8, verso 28 nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmão, tudo isso que estava acontecendo, a recusa da rainha Vasti, tudo o que aconteceu, então, de acordo com o historiador, se ocorre de fato, esse rei Assuero é o Xerxes I, que entrou naquela batalha, perdeu. Eu vejo Deus operando em tudo isso, a mão de Deus movimentando todas as peças. O rei passou por uma prova grande, perdeu a batalha, voltou fragilizado. E aí então ele se lembrou do que a mulher dele fez, que a sua rainha fez para ele, sendo desobediente. E ele então estava triste, mas era Deus movimentando as peças, movimentando todas as pontas para que a história de Esther pudesse acontecer. Aleluia, Deus é poderoso. Havia uma graça especial em Esther. De todas as mulheres formosas
puras, né, do reino, Esther achou graça. Aleluia. Quisera Deus achar graça diante de ti, meu irmão, diante de ti, minha irmã. Oh, aleluia, que o Senhor ache graça na sua vida. Aleluia, que o Senhor acha graça na sua vida. Esther capítulo 2, verso 9 diz: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante, nem era aqui, não era perante o rei, era perante o chefe das mulheres, o chefe lá do harém, o chefe que estava preparando, selecionando as mulheres. Esther já achou graça diante dos olhos deste homem, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Olha Deus operando, irmão. Quando você se coloca na posição, quando você se coloca na obediência, agindo com obediência, com humildade, aleluia, sendo transparente, olha o que Deus vai operando, Deus vai fazendo. Aleluia, Esther, ela já achou de primeira, ela já achou graça diante do camareiro do rei. E o camareiro, o que ele fez? Ele escolheu as melhores moças para que ela pudesse aprender coisas boas. Já deu os melhores enfeites, ficou no melhor aposento da casa. Olha como Deus ele prepara, aleluia, para aquele que é fiel, para aquele que fica na posição, para aquele que aguarda a vontade do Senhor. Deus ele faz o melhor para os seus filhos, para os seus escolhidos. Foi o que Deus fez na vida de Esther. O Deus que estava com José estava também com Esther. Olha só, Gênesis capítulo 39, o verso 2, 21 e 23 nos diz: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O verso 21, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Verso 22, e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Verso 23, e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Da mesma forma como Deus foi abrindo as portas para Esther, a mesma coisa aconteceu com José. Deus prosperava intensamente na vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi para a casa de Potifar e fez aquela casa prosperar, porque tudo que ele colocava à mão prosperava, dava tudo certo. Deus ia abençoando, Deus ia prosperando. Quando ele foi preso, né, por uma ação demoníaca da mulher lá de Potifar, mesmo assim, estando no cárcere, as coisas começaram a acontecer. As revoltas que havia no cárcere, né, as discussões que havia naquele cárcere havia cessado. Por quê? Porque José estava tomando conta do cárcere e tudo estava na paz, estava na alegria, não havia revolta, não havia discussão, não havia briga, não havia morte. Aleluia! E isso é o que? Deus providenciando a bênção na vida de José. E da mesma forma, Deus começou a providenciar bênçãos na vida de Esther. Aleluia, mais uma vez, se coloque na posição, meu irmão, se coloque na posição que você vai ver o agir de Deus na sua vida, as coisas vão começar a prosperar, tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar, e todos que estiverem à sua volta serão abençoados por causa da sua maneira de agir. Aleluia. Terceiro assunto, a obediência de Esther. Olha só o porquê Deus começou a prosperar na vida dessa menina, por causa da sua obediência. Olha só, não declare qual é o seu povo e sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Então, nós vemos aqui o seu primo, Mardoqueu, orientando a Esther: olha, você vai ser escolhida. Eu creio que você vai ser escolhida. Mas nesse momento, não declare que você é judia. Não declare. Vai lá, participa, faz tudo o que eles pedirem. Tudo que o camareiro mandar você fazer, você faz. Tudo. Faz certinho. Seja obediente, seja humilde. Não queira ser melhor do que ninguém. E ela fez certinho. Tudo que o seu primo ordenou para ela fazer, ela fez do jeito que ele havia ordenado. Olha só, Esther capítulo 2, verso 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Então nós vemos que ela era uma pessoa obediente. Agora, por qual razão ela não poderia revelar, pelo menos naquele momento, que ela era uma judia? Justamente porque Mardoqueu já estava sabendo do que o Amã, né, aquele servo do rei, estava tramando contra a vida deles. Então Mardoqueu já suspeitava disso, que ele iria tramar alguma coisa. Então, por isso que ele ordenou que ela não revelasse de qual família que era ela, de qual povo que Esther é. Então ele falou: olha, nesse momento não revela, não fale para ninguém.
porque ele já suspeitava do que poderia acontecer. Então, por conta disso que ele ordenou que Esther não revelasse de qual povo ela era. Ela não exigiu nada, apenas obedeceu. Olha só, Esther capítulo 2, verso 13 a 15 diz: desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então, as mulheres, elas poderiam, para se apresentar diante do rei, elas poderiam pegar qualquer coisa da casa onde elas estavam, né, vivendo ali, para que elas pudessem se apresentar diante do rei. Então, elas poderiam pedir qualquer coisa. Aí ele fala, ó, à tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Então ela não exigiu nada, ela simplesmente falou assim, não, o que ele mandar eu vestir, o que ele mandar eu colocar, eu vou me vestir e eu vou fazer do jeito que ele estiver mandando. As outras moças não, elas viram o esplendor, tantas riquezas, elas pegaram e começaram a agir de forma desordenada. Não, eu vou levar isso, eu quero fazer aquilo e quero fazer aquilo outro. Não, Esther já foi sábia, falou, não, eu vou fazer de acordo com o que ele está me pedindo, com o que Hegai está me pedindo. E o que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E por conta disso, todos ali que cuidavam das moças começaram a achar graça diante de Esther. Começaram a falar, não, essa menina tem futuro, essa menina é obediente, essa menina sabe o que está fazendo. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que é melhor obedecer do que sacrificar, do que um sacrifício qualquer. Esther, ela preferiu o quê? Obedecer a ordem dos camareiros, obedecer a ordem do seu primo. E por conta disso, as portas começaram a se abrir. Ou seja, mais uma vez eu repito, não seja uma pessoa desobediente. A pessoa desobediente, as portas vão se fechar para o desobediente. Agora, aquele que é obediente, as portas se abrem. Entenda isso, pega o mistério. Você quer que as portas se abram na sua vida? A porta do trabalho, a porta da felicidade, a porta da paz, a porta do contentamento, da prosperidade. Seja o quê? Obediente. Se você for desobediente, você vai ver, você só vai dar com a cara na porta. E a porta vai estar o quê? Fechada para a sua vida. Chegou a vez de Esther ser levada à presença do rei Assuero. Então, todas as mulheres que se aprontavam, elas tinham que ir até a presença do rei. E aí, se o rei chamasse pelo seu nome, então é porque o rei havia se agradado da moça. Agora, se o rei não manifestasse nada, não chamasse pelo nome, é porque aquela mulher já havia sido rejeitada. E aí Esther, então, quando chegou o momento de Esther ser chamada, olha só o que diz Esther capítulo 2, verso 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então nós vemos aqui, olha, se nós olharmos, né, o capítulo 2, o verso 13, ele diz assim, ó, desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Verso 14, à tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saagás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo, olha só, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Mas nós vemos aqui, já no capítulo 2, verso 17, que além do rei chamar Esther pelo nome, ele ainda fez mais. Ele já colocou a coroa na cabeça dela. Ou seja, naquele mesmo instante, como diz o ditado popular, amor à primeira vista. O rei, ele amou Esther à primeira vista. Então, ele, além de chamar ela pelo nome, ele colocou a coroa na cabeça dela. Aleluia. Que lição nós podemos aprender com isso? Que o escolhido de Deus, aleluia, ele chama pelo nome porque ele conhece e ele coloca a coroa. Que coroa que é? A coroa da salvação. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus e Deus te conhece pelo nome e ele coloca a coroa de salvação na sua cabeça.
Esther, ela foi amor à primeira vista. Quando o rei viu, ele ficou maravilhado com aquela mulher. E ele chamou ela pelo nome e colocou a coroa na cabeça dela. Aleluia! Como Deus é poderoso, irmãos. Fica na posição em nome de Jesus. Fica na obediência do Senhor em nome de Jesus. Que você será escolhido. E você será coroado. Ou seja, você vai ser escolhido. Que já é uma vitória muito grande. Mas não, Deus não faz de qualquer jeito. Deus é detalhista. Além de você ser escolhido, você vai ser coroado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que diz Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Aleluia! Deus é poderoso. Deus tem os melhores pensamentos a seu respeito. Deus quer te abençoar, te honrar, te fazer próspero, ter paz no seu coração, curar as suas feridas, curar as suas enfermidades. Aleluia! Se você é um escolhido de Deus, fica na posição que Deus vai te abençoar, como Deus fez na vida de Esther, uma estrangeira, numa terra estranha, um povo onde o inimigo estava tramando o extermínio. Deus muda todo o cenário. Aleluia! Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o cenário da sua vida. Basta você ficar na posição. Aleluia! Conclusão da revista. Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Somente ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías capítulo 46, verso 9, verso 10 nos diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Chegamos ao final da nossa aula preparatória da Escola Bíblica Dominical, onde nós comentamos a lição de número 7, que é a lição que nós estamos estudando esta semana, com o título A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Ponto 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. E o ponto 3, Esther, a judia que se torna rainha em terra estranha. E também reveja o nosso mapa mental com toda a estrutura da lição, onde vai facilitar o seu entendimento na hora de você montar aí a sua aula, se você é professor, ou na hora de você montar o seu estudo, você que é aluno. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.